Muito boa noite, estamos em direto para mais um programa. Neste sábado, vamos então falar do Oriental Dragon. O Oriental Dragon tem apenas 6 anos de existência, mas apesar disso já conseguiu muito mais que outros com muitos mais anos, que foi chegar ao Campeonato de Portugal. Não tem associados, não tem campo próprio, mas tem conseguido levar a água ao seu moinho, graças ao poder económico do seu investidor e à qualidade de um grupo de trabalho que esta época não deu hipótese a ninguém. Depois da suspensão do campeonato, seguiram-se momentos de expectativa e de grande incerteza. Houve avanços e recuos, mas tudo acabou em Belença porque o clube viu ser-lhe reconhecido o mérito esportivo. Pois bem, o nosso programa de hoje, como disse há pouco, é inteiramente dedicado ao Oriental Dragon. E os nossos convidados são Carlos André, o diretor desportivo, e Edmundo Silva, o treinador principal do clube. Clube que em 18 jogos no campeonato que se realizaram obteve 14 vitórias, 3 empates e uma derrota. Foi a equipa mais concretizadora, marcou 41 golos. A equipa menos batida sofreu apenas 12. A equipa que aplicou mais goleadas foram 5. A equipa que com menos empates teve 3 e a equipa com menos derrotas teve apenas uma. Levava 11 pontos de vantagem sobre um trio composto por Barreirense, Zimbra e Alcostense. Foi este o percurso do Oriental Dragon. Vamos então falar do que interessa, para já cumprimentar os nossos convidados. Carlos André, boa noite. Boa noite, Sr. Pina. Agradecer pelo convite. Dar a boa noite também a quem está a assistir ao programa e a boa noite ao meu amigo e mister que teve comigo nesta luta, tivemos em conjunto e que chegou a bom porto. Exatamente, é isso. Então vamos saudar também o Edmundo Silva. Boa noite, Edmundo. Obrigado, boa noite pelo convite. E estamos nós aqui para desfrutar um bocadinho daquilo que foi a passagem este ano aqui na primeira distrital com o Oriental Dragon e as nossas peripécias. Exatamente. Então, sendo assim, vamos começar e começamos por querer saber como é que vocês viveram estes momentos que antecederam o anúncio da decisão da Federação. Houve avanço e recuos, como eu disse há pouco, mas tudo acabou em bem. Carlos André, como é que viveste estes momentos que antecederam então a decisão? Olha, Sr. Pina, isto foram 5 semanas de muitos nervos, muita ansiedade, muito pensar que estávamos perto e de repente pensar que estávamos longe, porque o feedback que nos ia chegando através de todos os outros representantes dos clubes, do qual fiz parte de um grupo do WhatsApp que criámos para perceber, através do feedback sobre as associações, como é que se ia desenrolando os casos. Também estive sempre muito próximo do presidente da associação, a quem também queria agradecer em direto, porque defendeu o Oriental Dragon neste caso, porque éramos o primeiro, mas defendeu principalmente todos os clubes e que lutaram nesta caminhada, porque por acaso éramos nós, mas demonstrou que caso aconteça com outro clube, que também está aqui para defender os seus afiliados. Como disse, foram semanas muito difíceis, que eu mantive-me sempre em contacto com a administração e com o mister, neste caso, muito menos com os jogadores, apesar de aqui e ali poder ir passando alguma informação, mas queria deixar eles também fora deste processo, porque era um processo difícil, que nem sempre nos deixava à vontade, e que desde o princípio que cheguei ao Oriental Dragon e falei com a equipa técnica e também com os jogadores, foi sempre algo que eu lhes disse, foi que para mim os jogadores e a equipa técnica têm que pensar única e exclusivamente em treinar e em jogar. Depois tudo que fosse à parte disso era uma questão que tinha que me dar dores de cabeça, era a mim e à administração, e foi nesse sentido que eu poupei um bocadinho também os jogadores e os treinadores, porque foram dias muito, muito difíceis. Só depois desta decisão consegui também relaxar um pouco, porque foram dias de quase sem dormir. Posso dizer que levantava-me cedo, deixava-me dormir às 3 ou 4 da manhã, porque falava com os outros colegas esses
porque pronto, cada um de nós tem a sua vida e que não podiam estar sempre em contacto no WhatsApp, mas que estavam, assim que entravam, falavam-nos, uns entravam mais tarde, outros entravam mais cedo, mas muito, muito, muito desgastante para poder defender os interesses do clube e defender a equipa técnica e os jogadores que foram exímios nestes 7 meses de campeonato. Claro, portanto, a constituição desse grupo pelo WhatsApp foi, digamos que, essencial para a força que vocês conseguiram, portanto, aplicar junto da Federação e foi essencial para a decisão, se calhar. Houve um dia, posso confidenciar, houve um dia que levantei-me e disse, acho que seria bom percebermos entre todos e o que é que estava a passar, contactámos uns aos outros, uns tinham mais facilidade de chegar próximos dos outros, mas sim, abrimos um grupo do WhatsApp onde fizemos valer também aquilo que pensávamos, né? que tínhamos que passar esse feedback e esses indicadores dos nossos pensamentos. Institucionalmente, fizemos sempre o caminho correto, que era entrar em contacto com a associação, sempre demonstrando à associação que neste caso eles é que defendiam os seus afiliados, nunca querendo passar por cima da associação, e depois institucionalmente a associação fazia o caminho correto dos comunicados que fazíamos e daquilo que demonstrávamos, sempre sabendo e sempre demonstrando que estávamos na mesma linha de pensamento com a associação, porque as associações também queriam que os seus clubes subissem. Exatamente. Edmundo, e como é que o Edmundo, como treinador, viveu toda esta situação? A mesma coisa que o nosso amigo Carlos, uma angústia tremenda, porque estávamos a ver que o nosso trabalho poderia ter ido por água abaixo nestes meses que tivemos em conjunto, com o trabalho com os jogadores, com a equipa, com o staff completamente do Oriental Dragon, porque as pessoas foram importantíssimas, deram-nos tudo a nós para que nós conseguíssemos este feito histórico para o clube, e num dia estava tudo perdido, depois no outro dia a seguir quase que não estava, depois no outro dia já estava outra vez tudo perdido, e depois ao terminar do lavar dos cestos, como se costuma dizer, tocou o gong e em boa hora foi um alívio tremendo e uma justiça tremenda que se fez, principalmente para os clubes da Distrital. Claro, para vocês havia uma certa pressão, certamente, né? Porque estavam desejosos de saber sim ou não é? Sim, a pressão inerente é que nós fizemos o mais difícil, que era chegarmos a este término do campeonato com os pontos necessários para subir divisão. E poderíamos, nesta fase, principalmente por aquilo que aconteceu, esta história da pandemia, poderíamos ter perdido este ano, teria sido um ano zero, praticamente, que era uma parvoíce, para nós era um desgaste enorme, e além disso, não era a parte mais correta, porque tudo fizemos e o dinheiro que se gastou, o trabalho que tivemos, iria ser tudo em vão, não é? E isso para nós era desgastante e era frustrante. Claro, exatamente. Bom, já voltamos a falar sobre o Oriental Dragon, agora vamos falar um pouco de vocês. Também importa saber, concretamente, quem é o Carlos André e quem é o Edmundo Silva. Claro, toda a gente conhece, mas poderá haver alguém que não conheça. O Carlos André foi jogador de futebol, passou por várias equipas em Portugal, andou pelo estrangeiro. Eu pergunto, ficaste satisfeito, Carlos, por aquilo que fizeste como jogador no futebol? Se há coisa que eu me orgulho e que vou sempre defender, e costumo dizer isto, é da minha carreira e daquilo que o futebol me deu. Tudo o que tenho na vida foi-me dado pelo futebol. Através dos ensinamentos, primeiro, da minha família, mas tudo aquilo que eu conquistei, tanto aspectos monetários ou mesmo das amizades, como eu cresci com as dificuldades de alguns momentos na minha carreira, tudo aquilo da parte da minha formação, tudo o que eu tenho, agradeço ao futebol. Comecei no Vitória, aliás, comecei nos Pelezinhos com 5 anos, uma história até engraçada, porque só se podia jogar escolinhas com 8,
e ele com o treinador mentimos e disse que tinha 8, e a vereadora na altura perguntou, então um menino com 8 anos tão pequenino, e depois vieram saber que eu tinha 5, mas era aquilo que eu queria fazer, porque o meu irmão já jogava nos Pelezinhos. Com 10 anos vou para o Vitória, fiz a minha carreira toda no Vitória, muito importante, subi com o Júnior, já treinava com os séniores, subi a sénior com o Mr. Jorge Jesus, no segundo ano sou emprestado, foi um baque muito grande para mim, ter saído do Vitória onde tinha tudo, e não desprestigiando o Casa Pia, que era na altura o clube que fez um acordo com o Vitória, e fomos emprestados alguns jogadores, mas era uma realidade completamente diferente do CNS para a Primeira Liga de Portugal. Terminando o contrato foi difícil porque tinha empresário e fiquei na mão porque o empresário pouco fez, e já tinha começado os campeonatos todos, e fui para uma terra, para o clube, para o Oliveira do Hospital, que fez tudo por mim. Consegui relançar a minha carreira, depois Espinho, e entretanto venho para o Pinhal Novo e vou para o Madalena, onde fiz uma época e meia fantástica, em que aparece uma oportunidade de ir para o Chipre com um clube da Primeira Liga, e depois aí sim consegui atingir alguns objetivos que tinha na vida, que era a nível futebolístico, que era começar a chegar até ao patamar máximo. Ainda fui para a Grécia, voltei depois numa situação que era para ir para Angola, mas não se concretizou, fiquei aqui no Montemor, e depois o último ano que joguei foi no Casa Pia, onde me tornei campeão nacional. Casa Pia, Campeonato de Cova da Piedade, peço desculpa. Cova da Piedade, exatamente, onde me tornei campeão nacional, e onde tive uma lesão muito grave no meu joelho, mas que já estava, a minha vinda para Portugal já tinha um objetivo, o meu objetivo quando passei os 31, 32, já não era estar no estrangeiro, já era voltar e começar a preparar o meu futuro, aquilo que eu queria, e ingressei na faculdade, no curso de Ciências do Desporto, onde me formei, e há coisa de um ano e meio, 2 anos, fui tirar o mestrado em Direção e Gestão Desportiva, porque é aquilo que me fascina, que me prende agora neste momento ao futebol, é a parte diretiva. Claro, essas passagens por Chipre e pela Grécia foram positivas? Foram bastante positivas na minha formação enquanto jogador, porque quando vou para o Chipre tinha sido o melhor marcador do campeonato do CNS, na altura segunda Divisão B, e tinha sido melhor marcador com o Rui Varela e com o Semedo. O Rui Varela assinou pelo Beira-Mar Primeira Liga, o Semedo assinou pelo Rio Ave, e eu só tinha uma equipa de Segunda Liga. E eu olhei para dentro, e porque nós, para já, porque somos uma família muito, muito chegada, eu, os meus pais e o meu irmão, e olhei para dentro e disse, sendo o melhor marcador do campeonato da segunda Divisão B, os outros 2 colegas foram para a Primeira Liga, se eu não conseguir ir para a Primeira Liga, só tenho Segunda Liga, vou abraçar um projeto no estrangeiro, que me apareceu de Primeira Liga. O ordenado, posso-lhe confidenciar que era idêntico, tanto que isto surge daquilo que eu comecei agora, que era, somos muito chegados entre a família, e lembro-me da minha mãe me ter dito, então, mas o ordenado é o mesmo, vais para o estrangeiro, eu disse, não, está na hora se não chegou aqui a Primeira Liga, vai chegar no outro sítio. É certo que as coisas correram muito, muito bem, no primeiro ano e no segundo. No primeiro ano já tinha algumas propostas para sair, era um clube que tinha muitos portugueses, neste caso o Pedro Duarte, que é o treinador do Barreirense, que tivemos propostas para sair, mas nós tínhamos contrato de 2 anos, e depois, no fim desse segundo ano, acabei por dar de clube. Entretanto, existe ali, no fim do 4º ano de Chipre, existe ali uma situação de não renovação de contrato, e aparece-me o Atlético da segunda Liga pelo Mr. Tony Pereira. Fiquei cá cerca de um mês sempre a jogar também, mas voltou a surgir uma oportunidade de voltar para o Chipre outra vez, com um contrato muito melhor, e tive que voltar. Depois achei que o meu ciclo no Chipre estava terminado, e aparece-me uma oportunidade para a Grécia, e arrisquei. Correu também muito bem. Quando cheguei à Grécia nem sabia muito bem, já tinha visto do clube, mas não sabia muito bem
a situação do clube, quando chego lá e vejo e deparo-me que era o clube que estava no ranking para descer divisão, e o que é certo é que acabamos em 5º lugar, quase no play-off de subida à Primeira Liga. Mas isto tudo fez-me crescer para aquilo que eu queria, que era o dirigismo, porque dei-me com muitas mentalidades, muitas pessoas de países diferentes, empresários, maneiras de lidar, e isso fez-me beber um bocadinho de cada um, ver o que é que estava certo na minha maneira de ver, porque a minha maneira de ver não está certa, mas eu adequo aquilo a que eu penso. A minha maneira de ver o que é que estava certo, o que é que estava errado, porque as pessoas que às vezes nós não nos identificamos enquanto líderes, não como pessoas, mas como líderes naquele departamento, conseguimos também tirar a perspectiva que não é aquilo que eu quero para mim e que era aquilo que eu vi na outra pessoa. E fui sempre vendo um bocadinho de cada um, e nesta fase ainda estou a aprender. Muito bem, o Edmundo é de outra geração, claro. Para além do Vitória de Setúbal, representou também o Benfica, o Belenenses, e até vestiu a camisola das Quinas. Ficou orgulhoso disso, Edmundo? Sim, ainda passei por uma Estrela da Amadora, não é? Claro, exatamente. Só referi isto. Pronto, não, exatamente. Pronto, a minha carreira, e aliás, a minha vida foi feita no futebol e no futebol profissional. Eu comecei como jovem, por exemplo, em Palmela, no Palmelense. Depois passei ainda pelo comércio e indústria, mesmo aqui ao lado. E depois voltei aos Júniores de Vitória de Setúbal, e aí, pronto, eu fiz o meu contrato de sénior pela primeira vez. Apanhei um treinador, que era o Sr. Manuel de Oliveira, e pronto, e a partir daí nunca mais parei até conseguir os meus objetivos. Foi sempre andar em boas equipas e no futebol profissional. Foi isso que me realmente levou. O ponto mais alto realmente foi jogar no SLB, porque, como toda a gente sabe, o meu clube do coração é o Vitória de Setúbal, mas também tenho um carinho especial pelos outros clubes que joguei, mas a grandeza deste clube leva-nos realmente a pensar de outras formas, porque a exigência também é diferente. Depois disso, quando acabei, ainda fui jogar em Montemor. Convidaram-me na altura, o Ricardo Formosinho era o treinador, e convidou-me para o ajudar como colaborador e como treinador. Terminei a minha carreira aí, e depois comecei a minha carreira de treinador sendo colaborador do Ricardo Formosinho em Albufeira, onde no Imortal também conseguimos um feito, que foi subir aquela equipa aos campeonatos nacionais, nesse caso à segunda liga, e temos andado por aí. Fiz parte também da equipa B da Vitória de Setúbal, fui treinador da equipa B da Vitória de Setúbal também como treinador principal. Subi a equipa de Júniores de Vitória de Setúbal na altura que estava na segunda divisão aos nacionais. Depois ainda fui colaborador do nosso amigo Carlos Carloso, que era o treinador principal, e fiz parte da equipa técnica dele. Ainda tive uma experiência fora do país, que eu trabalhei nos Emirados Árabes Unidos, que é um futebol totalmente diferente, e depois voltei aqui para o futebol nacional, e o ano passado acabei por dar continuidade a um trabalho que já tinha feito há uns anos em Sesimbra, e estava afastado há um tempo do futebol aqui desta zona, e o Sebastião convidou-me, e eu, por bem, aceitei e voltei. Pronto, é aquele bichinho que nós todos os dias mexe connosco, por mesmo que nós às vezes não queiramos, que às vezes não é o dinheiro que nos leva a isto, mas é às vezes o contacto com as pessoas e estarmos ocupados com alguma coisa, e foi basicamente esta carreira até chegar aqui ao Oriental Dragon. Exatamente. Portanto, já agora, voltando um pouco atrás, a passagem pelo Benfica, na altura, o Benfica tinha grandes nomes, não é? Neno, Bento, Silvino, na baliza, por exemplo, sei lá, o Pietra, o Alva, o Dito, o Veloso, o Shell, Diamantino, não é? E outros mais por aí fora. Pois, exatamente. Eu tive o privilégio, nessa altura, quando joguei no Benfica, na década de 80, nesse ano fomos campeões, ganhámos a Taça de Portugal, fomos a uma final da Liga dos Campeões com o PSV. Quer dizer, estava reunido as condições, e além disso, nós estamos inseridos num grupo onde realmente estão os melhores jogadores, e só isso é meio caminho andado. E nas equipas, para ganhar, não basta só ter dinheiro,
Se as equipas poderão ter todo o dinheiro do mundo, mas se não se conseguirem reunir as pessoas capazes, os jogadores capazes e as pessoas competentes para dirigir o clube, não vai lá nenhum, precisamente por isso. Porque, mesmo neste caso, eu já estou a falar praticamente no clube onde acabamos agora este campeonato, é uma equipa em que toda a gente diz que está carregada de dinheiro, mas esta equipa não teve só dinheiro agora. Esta equipa já nasceu há 6 anos e nessa altura, destes 6 anos para trás, já tinham dinheiro. Mas não tinham conseguido ainda o feito que esta rapaziada fez, não é? Por isso, eu quero já, antes que me esqueça, agradecer principalmente aos jogadores, porque sem eles isto não era possível, porque nós passamos para eles a nossa ideia de jogo, aquilo que nós pretendemos, mas eles é que falham os golos, eles é que marcam os golos, eles é que tiram as bolas da baliza e assim sucessivamente. Para eles o meu agradecimento e o meu obrigado, porque sem eles isso não era possível. E eles têm que fazer uma coisa e estarem orgulhosos daquilo que fizeram, porque há uma coisa certa. Eles estão na história do Oriental Dragon. Exatamente, até porque conseguiram realmente este feito, que é fantástico, sem dúvida nenhuma. Bom, voltamos ao Carlos André. Carlos, o que é que te fez ir então para diretor desportivo? Há pouco já disseste, licenciaste e tal, portanto isso teve naturalmente influência, mas em ti já havia o gosto pelo dirigir, não é? Exatamente. Eu, enquanto jogador, nunca tive muito. Nunca quis muito ser treinador. Até em conversas com o Mister já falámos sobre isto. Já falei sobre isto também com o meu irmão, que ele é treinador. Nunca me puxou o bicho por ser treinador. Não, apesar de sempre treinar no limite e gostar do treino enquanto atleta, enquanto profissional, fora jogador de futebol, não queria ser treinador. Pensei sempre e fiz-me sempre chegar perto das pessoas que dirigiam os clubes, que empresários de futebol, empresas de gestão de carreiras, todo esse processo sempre me fascinou. E então, quando estava a terminar, fui sempre tirando um bocadinho daqui, percebendo como é que as coisas funcionavam, mesmo quando estava no estrangeiro, com empresários estrangeiros, alguns de renome, que não foram os meus empresários, nem nunca me quiseram agenciar, mas eu já tentava, através de outros colegas que eram agenciados, falar com essas pessoas e perceber como é que eram a logística de certas coisas que eles tinham que tratar. E quando estava a terminar a minha carreira, pensei e foquei-me que primeiro licenciatura, porque acho importante a licenciatura, mesmo sendo para dirigir a licenciatura nas ciências do desporto, através de várias unidades curriculares, por exemplo, como fisiologia, metodologia do treino. Às vezes o diretor pode querer dar a sua opinião, mas se estiver informado em todas estas, multidisciplinarmente, é muito mais fácil perceber às vezes a quebra de um jogador ou isto ou aquilo, porque também percebemos, não querendo ser treinador, também só faz de mim melhor profissional do dirigismo se conseguir perceber o que se está a passar, por exemplo, no organismo do jogador a nível de esforço. E depois, quando acabei a licenciatura em Ciências do Desporto, que já tinha algumas unidades curriculares de gestão, segui o meu caminho para a direção e gestão desportiva. Acho que é muito importante hoje em dia, se o futebol cada vez mais já não é 11 para 11 a jogar, já são empresas, então também acho que o dirigismo deve ser formado em Portugal, porque só aí vamos dar um passo em frente. Exatamente. E o Edmundo, o que é que o levou a optar pela carreira de treinador? O que me leva a optar para a carreira de treinador é o seguimento à nossa profissão. Nós, a única coisa que fazemos e que fizemos toda a vida foi sermos profissionais de futebol, e depois achamos que temos capacidade para seguir a outra parte, mas sabemos de antemão que às vezes não é fácil, porque há muitos valores e às vezes não depende só de nós. Nós às vezes queremos dar um passo mais adiante e não conseguimos, não chegamos lá por aquela outra razão. E vou-lhe dar um exemplo. Eu, se formar uma empresa, se tiver que meter 3 pessoas, por exemplo, na empresa, eu posso ir buscar, ou vou buscar as 3 pessoas com a melhor capacidade que tiver, mas se tiver 3 filhos, por exemplo, que precisam trabalhar, eu não vou pôr os filhos dos outros, eu vou pôr os meus filhos.
E às vezes no futebol acontece a mesma coisa, nem às vezes são colocadas as pessoas pelas suas competências, porque às vezes basta o amigo do amigo, do primo, do avô e do tio, e às vezes as coisas surgem de maneira diferente, porque nós às vezes não nos olham praticamente pelas nossas capacidades, porque eu por acaso tive o privilégio de já andar e já ser treinador há uma série de tempo também, já tive noutros patamares, fui aprendendo com alguém que realmente tem os seus valores e nós estamos sempre a aprender, mas há uma coisa certa, nós nunca sabemos tudo e muitas das vezes as próprias pessoas que não nos conhecem duvidam do nosso valor, não é? Eu quando digo até no nosso caso, porque há jogadores também que nós às vezes não olhamos para eles da maneira correta e poderemos enganar, porque eu quando cheguei ao clube, por exemplo, havia jogadores, se calhar, que eram titulares, noutra altura deixaram de ser, havia jogadores que não jogavam, não eram convocados e se calhar passaram a ser importantes, e tudo isso às vezes nós também nos enganamos, não é? Porque basicamente depois no saldo real e no saldo total é que nós vamos ver no final se realmente quem é que tinha razão. Mas a pergunta que me faz, o que me levou realmente a aceitar ou querer esta carreira, é precisamente isso. A minha vida sempre foi o futebol e quis dar continuidade realmente àquilo que aprendi ao longo dos anos com tantos treinadores que eu passei por eles e eles passaram para as minhas mãos, não é? Exatamente. Ora bem, então vamos centralizar agora mais a nossa conversa no Oriental Dragon, que é esta a principal razão da nossa conversa. O Carlos André chegou com o clube já em andamento. A integração no grupo de trabalho foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Olha, Sr. Pina, eu cheguei entre o jogo do Alfarim e do União de Santiago. O profissional que estava no meu lugar era o Paulo Filipe, alguém que também foi um colega meu enquanto jogador, aqui no Vitória de Sul, um bocadinho mais velho, mas também cheguei a estar com ele e tinha feito o início, ou seja, tinha posto o carro a trabalhar, sendo assim. Quando eu cheguei, o Paulo Filipe teve que abraçar outro projeto, surgiu-me esse convite e senti da parte dos jogadores uma abertura muito grande e muito boa para me receberem no grupo de trabalho deles. Sabíamos que eles sabiam também que era uma pessoa diferente, já não era o Paulo, era uma pessoa diferente, era uma pessoa com as suas capacidades, com a sua maneira de ver as coisas possivelmente diferente do Paulo, e da parte deles senti que existia essa abertura para me receberem e para perceberem aquilo que eu queria e da maneira como eu queria trabalhar. Senti-me perfeitamente em casa desde o primeiro dia, também a nível da equipa técnica facilitou eu, dos 4 elementos, já conhecer 3, ser amigo pessoal de 3. Não tinha nenhuma amizade, ou seja, só tinha uma amizade que era com o Moisés, porque tínhamos sido colegas no Cova da Piedade, mas já tinha ali alguns jogadores que me conhecia ou tinha jogado contra, mas, como lhe disse, senti-me em casa desde o primeiro dia e isso facilitou também este caminho que eu tenho no Oriental Dragon. Muito bem, o Edmundo também chegou já com a época em curso, mas ainda há tempo de iniciar o campeonato. Portanto, quando chegou, o que é que lhe pediram, Edmundo? Foi mesmo a subida de divisão? Exatamente. Pediram a mim, sabiam, porque eu cheguei na semana em que o Oriental Dragon tinha perdido nessa semana com o Moitense. E eu peguei nessa semana e íamos jogar o primeiro jogo do campeonato com o Moitense. E nessa semana fizemos, penso que 3 ou 4 treinos, nem tanto, e nós começámos aí a nossa caminhada. Mas o que as pessoas pediram realmente é que nós tivéssemos um pulso forte, que tivéssemos dureza com os jogadores, e queríamos que o Oriental Dragon este ano teria que ser o ano do Oriental Dragon, porque as pessoas investiram o dinheiro, andavam a investir o dinheiro no ano passado, também já o tinham investido, e queriam subir divisão. E nós, da minha parte, disse às pessoas que realmente também não fazia sentido nenhum eu ir para o Oriental Dragon sem essa missão. E em boa hora fui, em boa hora encontrei um grupo de jogadores excepcionais e conseguimos os nossos objetivos, que foi realmente isso.
mas como antes disso o Carlos não começou a dar o andamento que tinha dado o Paulo Filipe pôs o autocarro a andar e depois o Carlos apanhou em boa hora, porque também nós não complicamos em nada, os jogadores queriam era ter sucesso, os jogadores sabem que o Oriental Dragon é um clube apetecível e os jogadores também tudo fizeram para isso. Por isso eu não canso de frisar precisamente isso. O papel mais importante neste grupo de trabalho foram os jogadores, tirando, claro, o staff, porque temos que dar os parabéns também. Por exemplo, ao Liu, que é uma pessoa importantíssima, porque já tinha passado, por exemplo, pelo Torriense, e era um conhecedor também nesta parte, sempre nos deu tudo, sempre conversámos com ele, e ele sempre foi a pessoa que nos pôs à vontade para que nós pudéssemos fazer no clube aquilo que entendíamos, mas nós conseguimos preservar o grupo o máximo tempo possível e até ao final. Porque se não vejamos, eu quando chego ao clube, muita gente me transmitia que o Oriental, se perder um jogo, querem mandar 2 jogadores embora, se amanhã empatar, querem mandar mais 3, quer dizer, e essa filosofia não poderia acontecer. Nós passámos isso para as pessoas e eu estou à vontade para falar, porque eu e o Carlos falámos muito sobre isso e muitas das vezes a nossa grande dor de cabeça era precisamente essa, era tentar abrir a mente às pessoas para que isso não pudesse acontecer, porque senão qualquer dia ninguém queria vir jogar para o Oriental Dragon, não é? E temos que arranjar uma mística de clube para que as pessoas realmente se sintam bem e neste momento foi o que aconteceu, porque aquilo era praticamente já uma família, e uma família que se dava até bastante bem, porque nós sabemos que às vezes no seio da família há famílias que estão-se bastante mal, e ali naquele caso não era o caso. Os jogadores souberam aceitar o seu parceiro do lado, os jogadores souberam conviver uns com os outros e nunca criaram problemas a ninguém. E para eles, mais uma vez, o meu agradecimento, porque sem eles isto não era possível. Muita gente interroga-se também como é que o Edmundo conseguiu, ao fim e ao cabo, cumprir a época toda, quando na época anterior o Oriental Dragon teve, salvo erro, 3 treinadores. Pronto, mas aí está. Primeira parte. Eu e o Carlos André estávamos muito em sintonia, porque as pessoas poderiam não pensar que nós falávamos pouco, não, mas nós todos os dias conversávamos e víamos os problemas. E depois tentávamos passar para as pessoas que estavam mais perto, principalmente o Liu e outra pessoa também, o Luís, que está no Pinhal Novo, mas também que nos ajudou muito, e ele também é o nosso agradecimento, porque ele também fez muito por esse clube e está a fazer e estava sempre disponível para nos ajudar. E nós conseguimos fazer ver às pessoas que tínhamos que mudar essa mentalidade. E conseguimos mudar essa mentalidade. Porque se não vejamos, nós neste campeonato perdemos, se não falha a memória, 3 jogadores. Perdemos o Rashid, perdemos o Mauro e perdemos o Mildo Figueiredo. Mas nós não queríamos que estes jogadores saíssem. Por exemplo, o Mildo Figueiredo não estava a ter muitas oportunidades, quis sair para o grande lance. Era um miúdo jovem, que tinha vindo também do Fabril, com uma senda de vitória, tinha sido campeão também no Fabril, e entendeu que queria ter mais oportunidades, mas naquela altura não era necessário. Pronto, o Rashid era uma opção, porque depois de entrar 2 jogadores para aquela posição e o próprio Mauro, era mais difícil os jogadores terem muito mais minutos, mas nós não queríamos que os jogadores saíssem, nós fizemos ver isso aos jogadores e não queríamos que ninguém saísse, mas as pessoas que pagam, as pessoas que mandam no clube, também nos fizeram ver a nós que, mister, nós também não podemos ter aqui 40 jogadores, 30 jogadores, porque se vamos pôr aqui 2 ou 3 jogadores, também alguém tem que sair para as coisas ficarem equilibradas, porque aqui o dinheiro também, temos que contar o dinheiro e o dinheiro faz falta para outras coisas. E foi assim que fizemos. Raramente só no mercado, quando, por exemplo, o Fabril que mudou os horários dos seus treinos, para passar a ser mais profissional, e houve esta janela de abertura para que nós possa ter ido buscar estes jogadores, por exemplo, ao Fabril, era mais naquela de nos ajudar, porque nós sabíamos a qualidade dos jogadores e era importante também que eles viessem para o SEI, e nessa altura foi uma altura maravilhosa para nós, porque realmente a equipa ficou muito mais forte e estes jogadores não vieram tirar o lugar a ninguém, mas vieram ajudar para que o grupo ficasse muito mais forte. Isso leva-me a perguntar-lhe, portanto, outra coisa. Portanto, nas primeiras 4 jornadas, o Oriental Dragon ganhou sempre, mas apenas marcou um golo em cada jogo. Portanto, daí, se calhar, portanto, também os reforços que vieram, não? Pois é, assim,
Eu vou ser sincero, com tanta sinceridade, porque, pronto, eu estou mais perto do Catarino, não é? E quando lá chegámos, o Catarino depois veio mais tarde, o Catarino não veio logo, porque ainda jogava e nem aos jogos ia, depois mais tarde, quando fez os seus golos para a sua história pessoal, começou a dedicar-se mais tempo, mas ia sempre aos treinos. E nós, sem desprimor nenhum, e com aquilo, com a nossa ideia de jogo, eu e o Catarino muitas vezes dissemos: meu amigo, esta equipa que nós temos aqui neste momento não chega para subir de divisão, não chega para chegar a qualquer campo e rebentar. Nós tínhamos essa noção, e a noção que tínhamos é: temos que reforçar a equipa, tivemos de ter essa amabilidade e a sensibilidade de que tínhamos que arranjar, e para arranjar, e para isso ser possível, tínhamos que ir buscar quem? Bons jogadores que tenham conhecimento desta divisão, jogadores que, por norma, jogam sempre para subir divisão, e jogadores com caráter e com capacidade, porque não fomos só buscar jogadores porque são bons jogadores, porque nós também sabíamos do caráter das pessoas, além da qualidade técnica dos jogadores, sabíamos da capacidade deles como homens, e isso também é muito importante para nós, porque nós, não sei, se tivermos uma ovelha ranhosa no meio do rebanho, já sabe como é muito complicado, mas isso é na vida, é em todo lado, é assim, é na nossa casa, é no nosso emprego, e no futebol ainda muito mais, pronto. E há outra coisa, nós temos que ter essa abertura, e tivemos essa abertura, e muitas vezes eu disse aos jogadores: meus amigos, este campeonato vai ser aquilo que vocês quiserem. Os jogadores são testemunhas disso, porque eu disse muitas vezes a eles: se vocês não quiserem, esta equipa não vai subir divisão, mas se vocês quiserem, esta equipa sobe de certeza absoluta. Se não subir com 10 pontos de diferença, sobe com 3, se não subir com 3, sobe com 14, se não subir com 14, sobe com 20, porque eu estou convencido nesta altura, não é vaidade nenhuma de dizer aquilo que vou dizer. Eu estou convencido, se esta equipa, neste momento, o campeonato ainda tivesse a decorrer, se calhar nesta altura o Oriental Dragon não tinha só 11 pontos de avanço ao segundo classificado, teria muito mais, porque esta equipa realmente conseguiu reunir este ano um grupo bom de homens e de jogadores. E a qualidade estava inserida, porque podemos ter todo o dinheiro do mundo, como disse há pouco, mas se não estivermos reunidos com os melhores jogadores, não conseguimos fazer nada. Se não vejamos, o Benfica, e o Porto, e o Sporting, e o Braga são melhores que os outros porque têm dinheiro, têm para contratar bons jogadores. Também é verdade. O orçamento do Benfica, do Porto e do Sporting, com certeza que não é igual ao Portimonense, do Paços Ferreira, Vitória de Setúbal, e assim sucessivamente. As equipas têm mais dinheiro, têm mais poder, têm mais competência e têm mais aptidão para ir buscar jogadores com essas competências. Claro, portanto, com base portanto, naquilo que o Edmundo disse, Carlos André, depois foi colocar mãos à obra, não é? E tentar realmente trazer os melhores, e aproveitaram bem a situação do Fabril para trazer o Bruninho, o França e o PP, não é? Olha, eu acho que não foi a quarta jornada, acho que à quinta jornada, na minha entrada também ganhámos, e é no passar da quinta para a sexta jornada que chega o Bruninho e o França, e o PP chega passado uma jornada ou duas. Eles, quando chegam, claro que acho que não há margem de dúvida que são jogadores que fazem a diferença neste campeonato, e eles têm que ter vaidade pelo aquilo que fazem, porque são campeões neste campeonato há 3, 4, já ganharam taça, já... A vaidade nem sempre é negativa, desde que nós sabemos lidar com ela, e surgiu essa janela de oportunidade, muito por causa daquilo, como o Mister disse, que para mim foi aqui onde aparece a grande janela de oportunidade, tem a ver com o Fabril. Quando o Fabril deixa de treinar ao fim da tarde e passa a treinar de manhã, e existe estes jogadores que não vão fazer parte mais do elenco do clube. E então nós e aí a direção foi muito, muito importante, porque agiu rapidamente, foi muito ativa no mercado, e faz estes 3 reforços, primeiro aqueles 2 e depois o PP a seguir, que vieram, como o Mister disse, acrescentar qualidade ao grupo de trabalho, que já a tinha, que já era primeiro, porque quando eles chegam, e são factos, não são mentiras nenhumas, não teve a ver com eles, teve a ver com
que do outro lado, e nisto tem que dar também a mão à palmatória, que a nossa subida de divisão teve também mais mérito, porque tínhamos concorrentes muito, à altura com muita qualidade, como é o caso do Barreirense, como era o caso do Alcochete, do Sesimbra e do Comércio e Indústria. Só a qualidade desses clubes é que fazem com que a nossa subida também tenha valor, porque são equipas, e o Barreirense é um histórico também do futebol português, que fazem com que a nossa subida também tenha mais valor. O facto é que quando o Bruninho e o França chegam, nós temos a única derrota, e parece incrível, mas é verdade. No jogo de estreia do Bruninho, exatamente. Fizemos um jogo fantástico, por acaso perdemos o jogo, mas fizemos um jogo fantástico, não foi por termos tido má qualidade de jogo nesse jogo, aconteceu, foi a única derrota, mas como o Mister sabia e disse, nós sabíamos que tínhamos qualidade suficiente, se os jogadores assim, e se o grupo, e aí às vezes a qualidade, como o Mister disse, pode haver muita, mas o grupo de trabalho e a gabine deles foi muito importante nesta subida. Eu lembro-me de quando nós fazemos a contratação do Canina no mercado de inverno, porque era o melhor marcador do campeonato e porque tinha feito um jogo fantástico contra nós, que ficou-nos logo no olho, que uma das coisas que alguns jogadores vieram ter comigo, porque eu sempre dei abertura máxima aos jogadores, desde que haja respeito, existe hierarquia, mas desde que haja respeito, pode-se criar uma amizade entre as hierarquias. Uma das coisas que os jogadores vieram falar comigo foi: Carlos, como é que é o Canino? Tu sabes como é que ele é como pessoa? Porque nós temos um grupo fantástico e não queremos estragar. Eu disse: estejam à vontade, porque eu tenho as melhores informações como pessoa. Como jogador, vocês viram, como pessoa é um miúdo fantástico, e isso sempre esteve presente no nosso grupo de trabalho, e foi uma das grandes armas para a subida de divisão, foi o grupo de trabalho que temos de qualidade, foi aquilo como eles eram e como se respeitavam uns aos outros, e foi o respeito que eles tiveram pelo treinador e por todo o staff do clube. Aqui o Gualves lembra que também os jogadores recuperaram de paragens longas por lesão. Estava a lembrar do Carlos Carvalho, não é? Foi um deles. Sim, quando eu chego, o próprio Mário e o Carlos Carvalho estavam com... O Mário já numa fase, quando eu cheguei, o Mário já estava numa fase de recuperação. O Mário já estava numa fase avançada de recuperação. O Carlos Carvalho, infelizmente, estava a meio da sua recuperação, mas que também foram dois jogadores com influência, porque já tinham essa influência mesmo dentro do seio do grupo, que fazem parte dos capitães, e foram muito importantes também o regresso deles aí. Exato. Portanto, Edmundo, a qualidade estava no plantel, sem dúvida nenhuma, mas também não há dúvida nenhuma que a vinda dos três jogadores do Fabril foi muito importante e foi fundamental para o êxito conseguido. Sim, nós sabíamos que tínhamos que reforçar a equipa, não é? Isso era um ponto assente, falámos sempre disso. Tínhamos que reforçar, mas tínhamos que ir ver onde é que havia o potencial jogador que interessasse a este grupo de trabalho. Porque não era só ir buscar um jogador, por exemplo, mesmo ao CNS, porque se calhar até havia possibilidade de ir buscar, mas nós queríamos o tipo de jogador que estivesse habituado a este campeonato e que estivesse habituado a este tipo de situações. Porque foi como o Carlos disse, e é verdade. Estes três jogadores que vieram, por exemplo, no Fabril, vêm juntos, por exemplo, no tempo do Amora. São jogadores que, além de terem a qualidade que têm, técnica, além de serem as pessoas que são, o que é que acontece? Eles têm o respeito, dentro do campeonato nacional, dentro do campeonato da primeira distrital, estes próprios jogadores têm um respeito inerente à situação em si, porque estão conectados com uns jogadores que, por onde passam, sobem as equipas. E há um respeito, até mútuo, do adversário. Porque o adversário, a única coisa que, às vezes, que nos xinga, neste caso, né? Por exemplo, quando se refere à nossa equipa, aquelas equipas dos chineses, mas não sabem que naquela equipa são todos jogadores portugueses, tirando o Brian, não é? Que é colombiano, temos o Júnior que é brasileiro, e penso que de resto são todos jogadores portugueses. Mas quando se referem, por exemplo, ao Oriental Dragon,
aquela equipa de chineses que não tem adeptos, não tem nada, mas isso não conta para nada. Porque nós sabemos que os adeptos são importantes quando os treinadores falam que o 12º jogador puxou, galvanizou, e neste caso quem puxava para nós? Tinham que ser eles próprios. Eles é que tinham que fazer e fizeram a história deste clube. E nós, com a grandeza deles, com a qualidade deles como homens e como jogadores, que nós não podemos deixar de frisar isso, porque foi a grande verdade, porque nós só conseguimos ter este sucesso porque os jogadores eram, de longe, os melhores desta divisão. Mas não quer dizer que não haja jogadores noutras equipas que não pudessem entrar nesta nossa equipa, mas nós não podemos ter os melhores jogadores todos inseridos na nossa equipa, não é verdade? Nós sabemos disso. Nós não podemos ter os 3 melhores guarda-redes, por exemplo, do campeonato da primeira distrital, porque depois vai haver sempre 2 que vão ficar chateados. Nós não podemos ter os 3 melhores pontas-lança do campeonato distrital, porque depois, se jogarmos só com 2, vai haver um que vai ficar com azia, quer dizer, e assim sucessivamente. Por isso, isto é uma bola de neve. Os jogadores perceberam, as pessoas que investiram no clube perceberam o que era necessário. Eu, em conjunto com o Carlos Carvalho, com o Carlos André, conseguimos colmatar essa lacuna e depois também conseguimos recuperar. Além disso, por exemplo, eu vou dar um exemplo flagrante. Eu, quando chego ao clube, agora, por exemplo, na mescla de jogadores, quando terminamos agora, 60% da equipa é uma equipa diferente. Porque eu, quando cheguei, por exemplo, no primeiro jogo com o Oitense, o Ju estava na seleção. Tivemos que jogar com um miúdo, que por acaso até era chinês, o Adao jogou. Depois, o Mário voltou há 5 jogos, agora no término desta fase. O Carlos Carvalho, a mesma coisa. Quer dizer, nós agora no cômputo geral, o Canina que entrou, mais os outros 3, quer dizer, no cômputo geral, a equipa base que no início tínhamos, hoje temos 60% da equipa é totalmente diferente. E por aí também a qualidade, e subiu muito na equipa precisamente por isso. Nós anteriormente, e como o Carlos disse, quando chegou esta rapaziada, esta avalanche dos nossos jogadores que vieram no Fabril, nós tivemos a primeira derrota, porque até lá ainda não tínhamos perdido. Sabíamos de antemão que não éramos uma equipa poderosa ofensivamente, mas éramos uma equipa organizada e conseguimos fazer das tripas coração e conseguimos até jogar bastante bem e conseguimos os nossos objetivos nessa fase. Depois, com a entrada deles, vieram comatar aquilo que nós entendíamos que era a falta da equipa, da qualidade da equipa, e depois, a partir daí, as coisas tornaram-se muito mais fáceis, porque a qualidade deles e a própria qualidade dos outros jogadores vieram ao de cima. Veja, por exemplo, o Cami, que quando eu chego ao clube, ele nem era titular comigo, e depois de nós começarmos a ver o jogador, nós sabemos a qualidade que está ali, e o jogador tem que ter paciência e trabalhar, e quando foi chamado, entrou, e fez bem, e fez golos, e é um miúdo excelente, e é um jogador com muita qualidade. O Miguel começou também a jogar, depois saiu, teve um abaixamento, e assim sucessivamente. Tivemos possibilidade, por exemplo, de pôr um miúdo do Dudu também a jogar, queríamos pôr ele mais vezes, não conseguimos. Tínhamos também, por exemplo, um guarda-redes, o Fortes, que ele sabia, nós tínhamos conversado com ele, que na altura certa também iria jogar, mas não conseguimos fazer isso, quer dizer, porque nós também quisemos dar oportunidade a todos os jogadores, e demos a oportunidade, por exemplo, a alguns jogadores que não tinham jogado tanto, por exemplo, no jogo da Taça, com o Piedade, e eu agora vou-lhe confidenciar, se fosse hoje eu não fazia isso. Porque nós aprendemos, não mexia na equipa. Eu punha os melhores a jogar, está a perceber? E custou-nos aquela derrota, custou-nos. E só eu e o Carlos André sabemos o que é que passámos, porque quisemos fazer bem a alguns jogadores e eles não corresponderam, não é? Os caras hoje estão a ouvir isso e dizem assim, pô, lá estão a mexer com aquela conversa, para não dizer um nome feio, mas é a grande verdade. Se fosse agora eu não mudava, porque eu continuo a dizer, e nós, como somos às vezes espectadores, dizemos assim, então, mas aquele treinador agora foi mexer na equipa toda, agora mexeu em 50%, 60% da equipa e depois a equipa não rende. É natural, não é? Porque eu estou convicto, mesmo naquele jogo, que depois a seguir jogámos com eles em casa e sabe qual é que foi o resultado, não é? Ganharam, não me lembro o resultado, mas ganharam de forma dilatada. 4, não? Já nem sei se foi 5, se foi... Não, foi mais de 4. Pronto, está a ver. Porque naquela altura jogaram os melhores. Não quer dizer que os outros tivessem jogado mal, ou não é o caso. Mas a qualidade inerente do grupo, há jogadores por si próprio galvanizam os outros jogadores. E isso às vezes é muito importante. E no nosso grupo foi a mesma coisa. A vinda destes jogadores, e depois com a vinda do Mário que recuperou,
veio trazer mais autoridade dentro do campo. O próprio Carlos, com a qualidade que tem, o miúdo está habituado a isto, pensa o jogo, sabe o jogo de cor e salteado, a gente para ele quase não precisa dizer nada. São estas coisas que às vezes marcam pontos. Eu vou dar um exemplo flagrante, que é assim, as pessoas às vezes falam assim, mas vocês estão o Bruninho, pagam isto, aquilo e aquilo outro. E agora eu pergunto, eu tenho jogadores como o Bruninho, e que todos os anos são os melhores marcadores destas divisões, têm que custar dinheiro. E o que é que acontece aqui? Nós, por exemplo, no jogo com o Barreirense, só para dar um exemplo, muita gente não percebe disso, ou não sabe disso, e não sabe, não tem nada de saber, mas nós sabemos que estamos dentro do grupo. Há um penalti contra nós e o Mário Costa é expulso. Nós organizámos, por acaso o Crisante, ainda bem que não acertou na baliza, a bola foi para fora, para nós foi muito bom, e nós organizámos a equipa de uma forma. E eu juntei a equipa e disse, meus amigos, vou dizer assim taxativamente, e o Carlos é testemunha, estava ao meu lado, e disse assim, meus amigos, não dá para ganhar, não se perde. E há um jogador que vira-se para mim e disse, mister, não dá para ganhar, não dá para perder, não. Você fique descansado. Eu vou marcar o gol e a gente vai ganhar o jogo. Bruninho, agora digo uma coisa, este tipo de jogadores não têm que ser bem pagos, não têm que pagar o dinheiro que ele recebe, não é bem emprego. Precisamente por isso. Para nós não nos preocuparmos que a gente íamos ganhar o jogo e ele ia marcar o gol. E foi o que aconteceu. Aos 94 minutos, ganhámos 1-0 no Barreirense com o gol do Bruninho. Por isso está a ver. Este querer dos jogadores e do grupo é muito importante. Por isso, mais uma vez, eu não me canso de dizer, os jogadores foram os principais obreiros deste título para eles e vão ficar na história do clube. Aconteceu o que aconteceu. Claro. Há pouco falou que não podia ter no plantel os 3 melhores guarda-redes do campeonato, nem ter os 3 melhores pontas de lança do campeonato. Mas eu diria que não tem 3, mas tem 2. Que são os melhores do campeonato, não é? Exatamente. Mas depois está a dizer, nós não podemos ter nem todos os bons jogadores. O Carlos Alcado foi uma coisa que é impressionante, e é verdade. Este campeonato dá-nos mais valor pela nossa vitória, porque tínhamos atrás de nós o Sesimbra. Eu treinei o Sesimbra o ano passado e o Sesimbra já era uma boa equipa. Mas este ano era melhor, porque tinha muito mais opções. Tínhamos o Alcochete, uma equipa fabulosa. Depois, de um momento para o outro, a equipa caiu um bocadinho, mas eu não estou dentro do assunto, não consigo... O Barreirense é um crónico sempre candidato ao título, com excelentes jogadores. Há jogadores no Barreirense, já falámos uma vez, eu falei com o Carlos, há jogadores no Barreirense que jogavam na nossa equipa. E depois temos o Comércio da Indústria também, que tem uma equipa fabulosa. Foi uma equipa que as pessoas dizem que não foi feita para subir divisão, mas eu acho que foi ao contrário. Aquela equipa foi feita para subir divisão. Poderia ter mais pontos? Poderia. Não pergunto o porquê. Que tem qualidade? Tem. Por exemplo, foi para o Comércio da Indústria um jogador em que nós não conseguimos chegar aos valores que ele queria. Por isso, está aí o Carlos pode confirmar que ele entrou dentro do processo e nós queríamos um jogador que foi para o Comércio da Indústria na altura da abertura do mercado, quando os jogadores do Fabril vieram para nós e nós não conseguimos chegar e o Comércio chegou. Então alguma coisa também se passa, ou então o jogador foi para lá jogar de graça. Está a falar do Iguara. Não sei se... Exatamente. O Carlos está aqui ao lado. É mais fácil falar sobre isso, mas é a grande realidade. Nós não conseguimos chegar aos valores que, pelo menos, a não ser que as pessoas sejam mentirosas, não é? Mas não conseguimos chegar a ele porque nós queríamos esse jogador. Queríamos os melhores, está a ver? Claro. Carlos, realmente é o que se diz, que o Oriental Dragon paga e paga bem, não é? Portanto, aos jogadores. Mas, pelos vistos, enfim, há quem pague ainda melhor, não é? Pegando o caso de Iguara. Foi uma situação no qual eu estive inserido, que foi, eu falei com o jogador, era um jogador que nos interessava, que as pessoas sabiam que nos interessava, um miúdo que eu não conhecia e que demonstrou ter uma postura fantástica, que foi na situação que ele disse que os números não eram iguais, que ele a oferta era maior e que também já tinha prometido ir para lá, mas nós também não, através também da pessoa que estava a gerir o processo dele e que nós nunca chegámos nunca cedemos para chegar a esses números, mas que é um menino fantástico, porque fiquei com uma amizade a partir daí com ele e que falo também com ele constantemente, mais agora quando acabou o campeonato,
porque se portou de uma maneira também de digno profissional de futebol, que o profissional de futebol não é só aquele que tem o contrato profissional de futebol. O profissional de futebol é muito amplo. É o treino, é a disponibilidade, é ser uma boa pessoa, é tudo. Não é só, existe o profissional de futebol e existe o jogador de futebol. E aí o Iguana mostrou ter essa sensibilidade e pronto, tive que respeitar e passarmos à frente. Muito bem, aqui o PP diz que o gol marcado no Barreiro foi um gol ao nível do Bas Dost. Concordas, Carlos? O Bruninho é um matador. O Bruninho é um matador. O Bruninho, a nível de finalização, está ao nível não devo falhar por muito. Está ao nível no Campeonato de Portugal daqueles que finalizam bem. Isso eu penso que ninguém tem essa dúvida. O Bruninho é um jogador que na frente da baliza não treme e finaliza bem. E foi a nível do Bas Dost, porque ainda há pouco tempo rimos com isso, que ele também postou no Facebook dele, que mesmo a escorregar ele faz gol no lance do jogo no Barreiro. Mas falando nesse lance, a confiança que nós tínhamos, que eu e o Mister falávamos, que não era preciso entrar mais ninguém e que fazíamos chegar às pessoas, à administração, que não era preciso chegar mais ninguém, que o nosso plantel estava forte. O jogador que faz a jogada do gol e que faz a transição para o ataque é um jogador que entra do banco e que eu e o Mister falávamos que tínhamos plena confiança nesse jogador que nos ajudava muito quando entrava do banco. Não era um titular, mas que nos ajudava muito quando entrava do banco. Era o Tomé, era um miúdo que não tem problemas nenhuns e em conversas com o Mister também chegávamos a essa conclusão. Daqui a 2-3 anos, um miúdo que vai aparecer, de certeza, no Campeonato de Portugal. É um bom nível, porque é um miúdo profissional de futebol. Ele gosta daquilo que faz, mete o empenho, não era titular. Quando eu cheguei, ele tinha sido titular contra o União de Santiago, mas que aceitou sempre as opções e que sempre que entrou, correspondeu àquilo que era pedido, e eu não estando na parte técnica, mas estando na parte de administração, ficava bastante contente por aquilo que ele demonstrava e por aquilo que ele fazia. Muito bem, Edmundo, há pouco disse que o Oriental Dragon, que se o campeonato não tivesse parado, nesta altura se calhar tinha mais pontos do que aqueles que tinha quando ele foi suspenso, não é? Portanto, isso quer dizer que a superioridade em relação aos adversários era grande, não é? Para si, quais foram os principais adversários, ou sei lá, os jogos mais complicados que o Oriental Dragon teve ao longo da época? Olha, eu vou-lhe confidenciar uma coisa, que nós empatámos um jogo em casa com o Charneca da Caparica, por exemplo, e vou-lhe ser sincero, empatámos 0-0, mas se nós tivéssemos perdido por 2 ou por 3, não ficava nada mal, porque foi o pior jogo que nós fizemos e foi um jogo em que realmente o Charneca da Caparica, nos primeiros 15 minutos, tem 3 oportunidades de golo, mas com a baliza aberta só não marcou golo porque não acertaram na baliza e algumas vezes o Vítor tirou, porque nós sentimos que naquele dia não era o nosso dia. Foi um jogo horrível e o adversário, parabéns, empatámos, ganhámos um ponto, mas vou-lhe já ser sincero, e aliás já falei disso com as pessoas que lidam de perto comigo, não deveríamos ter empatado aquele jogo. Deveríamos ter perdido porque o Charneca foi superior a nós. E já agora deixe-me interrompê-lo para dizer que foi o único jogo que o Bruninho marcou. Pronto, foi um jogo que... Foi em Alcochete. Foi os únicos 2 jogos que ele não marcou. Sim, Alcochete foi o primeiro, exatamente, é isso. Exato. Pronto, e nós não ganhámos. Sim, mas foi um jogo horrível. O adversário foi superior a nós em tudo. Não nos custa admitir, mas é verdade, porque e há jogos assim. Nós às vezes não temos empenho nenhum em dizer que não merecíamos ter um ponto e eles mereciam os 3 pontos porque o jogo que fizeram. E, no entretanto, nós olhamos para a tabela classificativa e vamos ver onde é que está o Charneca, né? Onde é que ficou. Pronto, não é esse o caso. Mas vou-lhe dizer que, mais uma vez frisar,
as equipas que vinham atrás de nós, houve uma equipa que me decepcionou, não sei a razão, que é o Vasco da Gama, que era uma equipa que vinha com antecedentes muito bons do ano passado, do ano transato, e começou um campeonato horrível, não ganhava ninguém, perdia pontos com toda a gente, perdia pontos onde ninguém pensava, e quando jogaram connosco também achei uma equipa que havia ali qualquer coisa, não posso perceber o quê, mas é uma equipa com a qualidade que tem, tinha a obrigação, na altura, de estar muito mais lá em cima. Isso foi a grande brecha que eu vi, por exemplo, neste campeonato. Mas em relação, por exemplo, ao Sesimbra, tem uma equipa competente, o Comércio e Indústria tem uma equipa competente, o Barreirense tem uma equipa competente, e o próprio Alcochete, eram as equipas que nos poderiam fazer frente neste capítulo. Vou frisar, se o PP não tem vindo, se o Bruninho não tem vindo, e se o França não tem vindo para nos ajudar nesta caminhada, eu estou convicto que não era possível estarmos a falar disto nesta altura, porque esta rapaziada faz a diferença no primeiro distrital. Nós, neste momento, não sabemos o que é que vai ser do Oriental Dragon, e se calhar nesta hora há jogadores que já estão a ser cobiçados porque eles são os melhores. Nós já temos a informação, por exemplo, que há jogadores que já assinaram, por exemplo, por outras equipas da nossa equipa. Já sabemos disso de antemão. Quer dizer, não nos foi comunicado, também se calhar não tem que ser comunicado, né? A pessoa, se calhar, em causa quer mudar e lá terá as suas razões. Nós também não somos donos da verdade, nem somos donos dos jogadores. Os jogadores às vezes querem sair. Houve jogadores que quiseram sair mesmo nesta altura em que não jogavam muito e nós dissemos que, pá, vê lá bem o que vais fazer, porque tu aqui sujeitas a subir de divisão, tu aqui, se subires de divisão, toda a gente vai querer os jogadores que sobem de divisão, porque ninguém quer os perdedores. Nós sabemos disso na vida, porque os grandes gestores, quando são contratados, por exemplo, é porque fazem algo em qualquer lado. Não vão contratar gestores, por exemplo, que são uns falhados, ou que deixam as suas empresas ir à falência. E aqui no futebol é a mesma coisa. Nós queremos contratar os melhores. Às vezes não corre bem, isso nós sabemos disso, porque o futebol tem destas coisas mesmo. Mas acontecem estas coisas e é para isso que nós estamos cá, para realmente ver o que é que acontece. Portanto, a chave do sucesso, no fundo, foi a grande união de grupo, a família que havia, portanto, entre todos, né? O grupo familiar que havia entre todos, certamente, e também aquele momento, o momento em que os jogadores vieram do Fabril. Foi essa a chave do sucesso. Sim, basicamente, pronto, e é o trabalho diário que, pronto, que as pessoas não veem, né? Porque nós chegávamos ali, eu vou dar um exemplo, que são exemplos forenses. A maior parte dos jogadores trabalham, certo? Tem os seus empregos. Você vê um jogador, por exemplo, nós começamos às 7 horas, o jogador chega às 7h20 ou às 7h30, porque teve a trabalhar o dia todo, só consegue chegar àquela hora. Ainda por cima, se tiver um dia inteiro que faz uma viagem e está o dia inteiro a carregar caixas de sapatos, quando digo caixas de sapatos, ou carregar frigoríficos, ou carregar uns móveis, quer dizer, e depois vai ter que chegar ali às 7h30 da tarde e vai ter que treinar. E eu nunca tive razão de queixa desses jogadores. Os jogadores sempre falam, não posso trabalhar a 90%, trabalho a 85%. Mas o importante era o jogador que queria. Mas eu hoje estou cansadíssimo, se eu hoje não portar como deve ser, não é por maldade, é porque eu estou morto. E nós às vezes dávamos descanso. Chegámos à altura a dizer, eu precisava de um dia ou outro, e a gente fazia precisamente isso. Claro, isto para a cultura chinesa, isso não existe. Porque é trabalho, repetição. E nós chegámos muitas das vezes a dizer a quem direito, meus amigos, isto no ténis, no ping-pong, aí no basquete, aí é que são muitas horas de treino, muitas horas. O futebol não pode ser assim, porque é repetição. Esses jogos são modalidades de repetição. Aqui no futebol é totalmente diferente. Porque se um jogador estiver cansado, se nós não tivermos a capacidade de analisar um jogador que já não consegue fazer um sprint porque está completamente de rastro, se nós obrigarmos o jogador a fazer aquele sprint, poderá acontecer o quê? Ter uma lesão gravíssima. E isso depois o que acontece? O jogador, em vez de estar parado meia hora ou estar parado um dia, vai estar parado um mês. E isso ao clube que investe custa.
Eu se fosse o boss que estivesse a pôr o dinheiro e o jogador tiver um mês parado, para mim devia ser uma doença. E nós, como treinadores, também temos que pensar assim. E é basicamente nesta base que nós às vezes também conseguimos colmatar às vezes as outras coisas que não faltam. Porque, eu vou-lhe ser sincero, eu, por exemplo, nós começamos a treinar às 7h30. O horário é das 7 às 8h30, porque a seguir vem outra equipa, a equipa da casa para treinar. O que é que acontece? Se me demorar mais um bocadinho, já está lá o vizinho do lado a bater à porta, lá, a gente quer entrar, quer começar a treinar. Quer dizer, nós temos que começar a treinar, parece bem que você queira fazer mais alguma coisa, já não consegue fazer porque já não tem um espaço. Se tivesse um espaço seu, um espaço onde treinasse, as horas não fossem contabilizadas, aí não havia problema. Mas aí não. Chega àquela hora, temos que sair do campo porque vai ter que entrar alguém para treinar. Mais outro problema. Mais um problema para nós resolvermos. Exatamente. Isso leva-me agora também aqui a uma outra questão, esta dirigida mais aqui ao Carlos André. Portanto, há quem se interrogue, mas o Oriental Dragon quer subir para quê? Portanto, um clube não tem adeptos, não tem campo, não é? O Carlos pode adiantar alguma coisa, alguns pormenores sobre o projeto realmente do Oriental Dragon? Sr. Pina, eu, em conversa antes disto, estávamos a falar ainda em off, eu tinha comentado sobre a entrevista que também dei, e eu fui bastante pragmático também nessa situação. Conforme qualquer área de trabalho que existe, todo o projeto que se inicia-se um pouco a ter que provar às pessoas que o seu produto é um produto de qualidade. E até chegar às pessoas essa informação e que as pessoas consigam ver o seu produto como um produto de qualidade, demora tempo. Eu penso que estamos num processo de contínuo onde as pessoas já não veem o Oriental Dragon como aquilo que era. Já não era só os amigos dos amigos que iam ver, porque eu também sabia, já era pessoas que também gostavam de ver o futebol que nós estávamos a praticar. E isto surge, isto vai levar, digo, a uma situação que é o sonho da pessoa que começou com o projeto. Tudo a seu tempo vai ser formado, não está na nossa cabeça que porque é que vamos subir se depois vão descer. Não, isto tem o seu caminho a seguir. Estamos a formar uma base sólida para podermos dar o próximo passo e neste preciso momento demos o passo e cumprimos um dos sonhos do patrão, que era chegar e do presidente, que era chegar ao Campeonato de Portugal. Claro que vai ter que haver as reuniões necessárias para percebermos como é que vai ser o projeto daqui para a frente, perceber qual é a continuidade do sonho a ser tomado e daí depois teremos a resposta. De certeza que vai ser o melhor para o clube. Claro. Então, mas ao espaço próprio, fala-se também que o Oriental Dragon está a pensar em ter um espaço próprio, não é? Portanto, esse é um dos sonhos da pessoa que deu início ao projeto. É um dos sonhos da pessoa que deu início ao projeto. Claro que não é de hoje para amanhã, que nem foi de um dia para o outro que surgiu a Academia de Alcochete, a Caixa Campos e essas coisas. As coisas não nascem num estalar de dedos. E são coisas que demoram algum tempo a serem execuíveis. É claro que o futuro da próxima época ainda não passa por aí, mas que os indicadores que quem trabalha no clube vai dando também vai fazendo com que a pessoa que está à frente se motive para que isso chegue a esse patamar. Claro que, imaginemos, o Campeonato de Portugal ainda tem umas certas regras. O Campeonato para o ano 21-22, digo, tem também as suas indicações para se poder inserir as equipas naquela liga. Segunda liga, isto tem tudo um encaminhar. O Boa Vista chegou a jogar em sintético, quando meteu o sintético, quando passou para a primeira liga, sabia que tinha que pôr relevado. Agora, as coisas têm o seu caminho. Também sempre ouvi dizer que quem quer dar um passo muito grande, também a queda é maior. E os passos têm sido dados sustentados por uma base sólida. Começaram também por pôr as pessoas certas nos lugares certos, foi bastante importante. É bastante importante, pelo menos eu falo por mim,
saber que as pessoas que estão-nos a apoiar, e saber que sei que o Mister está de acordo, porque falamos muito, como o Mister disse, as pessoas que estão-nos a apoiar dão-nos essa confiança para que o nosso dia-a-dia também seja mais tranquilo nesse prisma, e há uma coisa que é certa. As mentalidades são diferentes, mas também existe uma harmonia em que as coisas são levadas a um porto, e que essa harmonia teve sempre durante a época entre o Mister, a minha função no clube e aqueles que estão acima de mim. Muito bem, então vamos saber agora, Edmundo, em relação à próxima época, vai continuar como treinador do Oriental Dragon? Pois, é uma incógnita, até à data não tenho conhecimento de nada, já conversámos sobre isso, não sabemos o que é que vai acontecer. A única coisa que eu lhe posso dizer, e que sei, é que estamos na história do clube, os jogadores estão na história do clube, o meu staff está na história do clube, né? Eu, o meu amigo Chagas, o meu amigo Hugo, o meu amigo Catarino e o meu amigo Carlos André, estamos na história deste clube. Temos também que dar os parabéns ao nosso amigo Luís, porque ele também ajudou-nos muito neste projeto. Fizemos história, costumamos dizer, eu pago para subir divisão. Normalmente a malta, quando está aflita, é que pede a Deus, me ajuda, não sei, e a gente aqui neste caso é assim, olha, eu pago para subir divisão, e depois quando a gente sobe divisão e se não pagarem, a gente diz, afinal, subir divisão não pagam, chulos, ladrões, pronto. É uma maneira de dizer. E neste caso é a mesma coisa. Eu fiz o meu papel que me pediram. A nós pediram-nos a subir a divisão. Nós conseguimos o sonho das pessoas. Foi a equipa está no CNS. Agora, o que vier daqui para a frente é bem-vindo. É lógico que nós temos que saber o que é que as pessoas pretendem, nós queremos saber com quem é que as pessoas contam, nós queremos saber com que tipo de trabalho querem, se querem continuar a treinar de manhã, se querem continuar a treinar de madrugada, se querem treinar à noite. A gente não sabe neste momento nada disso. As pessoas vão agora incitar por ter essas reuniões, porque quem manda é o Sr. Chen, né? Mais os seus colaboradores, o Leo e o Long, essas pessoas, mais o Luís, o Carlos André, e penso também que o Peixoto também fazem parte deste grupo, são as pessoas que vão ajudar nesta área, e não sei a quem neste momento compete a decidir o que é que se pretende. Penso que essas ideias têm que vir de cima. Se me convidarem, terei que ouvir o que é que as pessoas pretendem de mim e o que é que querem para a próxima época, para depois começarmos a tratar das coisas, porque senão qualquer dia nós começamos aqui a ver às vezes em rodapé que as melhores equipas do campeonato da primeira distrital já estão a querer contratar os melhores jogadores que por aí andam, e alguns deles do Oriental Dragon. Portanto, então, se for convidado, é uma hipótese, né, de continuar, mas tudo depende daquilo que tiverem para apresentar, em termos de projeto. Pois é, quer dizer, o projeto no Oriental Dragon é apresentar o treinador e continuar a ganhar. Esse é o projeto. O projeto é as vitórias. Porque nós sabemos que uma equipa que não se ganhe está sempre mais vulnerável, e o mais vulnerável de todos é o treinador. Agora, é como eu digo, para termos neste aspecto concretizado, e estou aqui a ver em rodapé e com muita razão, e nós estamos a esquecer realmente do nosso amigo Miyagi, para ele, e nós realmente verdade, não estamos a ser corretos, e pronto, é muita coisa, e aqui o nosso amigo Peixoto fez o favor de nos lembrar que ele também foi uma pessoa importantíssima, aquelas mãos milagrosas que os jogadores adoravam, que até choravam na Marquesa, para ele também o nosso obrigado, e é verdade. Não me lembrava, estamos bloqueados neste sentido, e estávamos realmente a esquecer do nosso amigo Miyagi, que foi uma pessoa muito importante, porque fez parte também desta nossa caminhada.
Muito bem. Carlos André, digamos que o Oriental Dragon está um pouco atrasado em relação aos outros clubes do Campeonato de Portugal, não é? Porque só agora soube que vai subir divisão. Mas creio eu que mesmo assim a próxima época já está a ser preparada. Antes de começar isso, também queria mandar o meu abraço para o Orlando, que também foi muito importante. Estávamos a ser injustos, sim senhor. O Peixoto, como eu conheço o Peixoto, fui colega do Peixoto desde os infantis. Vem aquela história de como é que comecei, quando é que comecei. Eu fui colega do Peixoto desde os 10 anos. O Peixoto é um ano mais velho que eu. Quando eu era de primeiro ano, o Peixoto era de segundo. Quando o Peixoto passava para o escalão acima, eu jogava com o João Peixoto, ou seja, apanhei sempre a família, amigo de família. Por isso, eu compreendo. Tentei também, porque, e agora entramos aí no Jorge, que o Jorge fez aqui a questão de nos relembrar. Tentei também, não é só o conhecimento académico e o conhecimento a nível de jogador profissional, também tentei me aconselhar sempre com o Jorge e com o Luís, porque são duas pessoas que já levam já têm mais bagagem disto do que eu, e como não disse, estou aqui para aprender também. Claro que tenho a minha filosofia e penso pela minha cabeça, mas são pessoas que nos tentamos sempre aconselhar, como tem outros diretores desportivos também de primeira e segunda liga, estrangeiros, que sempre que tenho uma dúvida também tento-me apoiar um pouco para tentar perceber também se estou aí pela linha certa, porque acho que só quando temos a mente aberta para aprendermos uns com os outros é que somos melhores, porque quem pensa que sabe tudo está no caminho do abismo. Em relação à pergunta que me tinha feito, agora distraí-me aqui um Em bocadinho. relação à próxima época, né? Vocês partem Já atrasados. sei. À próxima época. Exatamente. O nosso dia zero foi muito depois do dia zero das outras equipas que já estavam no caminho delas, as equipas que receberam o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol a dizer que não subia ninguém e que não tinha ninguém e que para subir só eram indicados 2 clubes. Nessa situação só havia os primeiros e os segundos de cada série que podiam lutar por essa situação, ou por um play-off, mesmo havendo a situação de que podia ser um play-off a 16 equipas, nunca sabíamos se ia ser ou não, mas que eram a 8, nós já sabíamos. Tudo o que vinha do segundo lugar para baixo já sabia que o dia zero deles já tinha começado. O nosso foi depois, e depois disso foi muito recente. O primeiro dia posso-lhe confidenciar que foi de êxtase, jogadores, equipa técnica, administração, pessoas que gostam do clube, que gostam de nós, toda a gente ficou contente porque foi um sofrimento e foi muito duro. E o que é certo é que eu também já tinha vindo a fazer o meu trabalho e a planificação, caso fosse eu ou não, da próxima época, para mais complicado, porque tinha que fazer para 2 cenários, até para 3 cenários, porque nunca soubemos se íamos ficar no distrital, se ia ser iniciada já o plano de reformulação com um campeonato de Portugal e um campeonato de elite, porque se falou muitas vezes, ou seja, tive que fazer na minha cabeça planificação para 3 cenários, campeonato de distrital, campeonato de Portugal e campeonato de elite, caso o molde fosse dos modelos já fosse o novo. Claro que fui programando isso sempre nestes dias, sempre que tinha a possibilidade, ali intercalando com a situação que íamos vivendo e as reuniões que ia tendo com os meus colegas do grupo do WhatsApp e com a associação, sabendo tentar isso, mas a planificação da próxima época eu fui fazendo à minha maneira, também até onde poderia ir e que esbarra depois no objetivo e o orçamento que o clube vai querer dispor para esta época. Chegando ali, é uma situação que já não poderia avançar mais, porque estamos um bocadinho sujeitos a onde íamos ser inseridos. Estávamos nesta situação que não sabíamos para qual divisão é que íamos jogar. Claro, portanto, nesta altura ainda não há orçamento definido. Não, existe uma possível reunião para a semana para ser a tomada de decisões. Penso que também, tenho quase a certeza que a administração, entre ela, também já estão a pensar nisso desde o dia zero, porque são competentes para isso, e depois quando chegar à parte de reunirmos, já será apresentada essa situação.
Exato, mas prevêem-se grandes alterações no plantel? Ou é prematuro estar a falar nisto? Eu acho que é prematuro estar Mister a já pensar disse que nisto. alguns jogadores vão sair, não é? Diga, diga. Mister já disse que alguns jogadores vão sair. Não, eu Sair, estou a dizer é que. sair porque tivemos a informação que havia um jogador que já tinha assinado e pronto. O jogador estar livre e pronto, também não queria estar muito a entrar por aí porque tivemos essa informação que havia já um jogador que tinha assinado por uma equipa. Os jogadores são livres e ninguém tem que levar a mal. O jogador gera a sua carreira da maneira como quer, ninguém tem que levar a mal do jogador querer ir para outras paragens e se sentir que é o melhor para a vida dele. Também fui jogador, deixei de ser jogador há pouco tempo e eu é que geria, apesar de uma ou outra vez ter empresários, mesmo com o empresário fui sempre eu que tomei o passo maior na minha carreira e temos que aceitar que o jogador assim seja, porque foram jogadores sempre corretos, como eu disse, e não é isso que nos vai melindrar com esse, ou levar a mal a atitude que o jogador teve para a sua carreira. Claro, aqueles considerados mais... Quanto a outras situações, também sabemos que os nossos jogadores, porque são jogadores apetecíveis, todos eles foram primeiros classificados, não se pode dizer, não existiu campeão, mas para nós fomos campeões, e é normal que eles tenham também sido contactados, porque todos os clubes querem os melhores jogadores e os clubes que vão querer, porque para o ano vai ser outra vez um bom campeonato distrital, como eu já fiz bastantes vezes ver as pessoas, campeonato distrital já não é o campeonato distrital de há 20 anos, onde o físico já não era muito bem tratado às vezes e que era mais lúdico. O campeonato distrital já tem muita qualidade, vai ter mais qualidade ainda se for preciso no próximo ano, porque há muitos jogadores que podem continuar nesta divisão, não sabemos ou não, e são clubes sempre com prestígio, o Barreirense, o Alcostense, o Comércio e Indústria, o Sesimbra, estou a falar daquelas que foram as últimas, os segundos classificados e terceiros, e que venderam muito cara a derrota contra a nossa equipa. E é nessa senda que pensamos que é legítimo também quererem que os nossos jogadores vão para os clubes deles. Claro, mas certamente será do vosso interesse manter, digamos, os jogadores chamados nucleares da equipa, não é? Isso vai sempre também passar por eles. Também vai ser passado por eles. O Bruninho, em termos de brincadeira, veio um comentário que não gosta de jogar no Campeonato de Portugal e que vai para o Qatar. Tem brincadeira, porque eu sei que é brincadeira da parte dele, porque é um rapaz também muito bom e que está sempre na brincadeira. Mas o que é certo é que todos nós sabemos que os plantéis se modificam de uma época para a outra, quando sobem, quando não sobem. Penso que da época passada para esta só ficaram 4 jogadores, não é algo que seja benéfico, penso eu, para começar-se a criar uma mística de clube, para que os jogadores também, quando chegam, como foi o caso destes 3 que chegaram, 4 com a entrada em dezembro, já sentirem o apoio dos outros todos, mas há muita coisa que pode influenciar, porque estamos numa divisão amadora. Se for decidido treinar de manhã, é compreensível que os jogadores que têm o seu emprego estável, que não vão abdicar do seu emprego estável, por mais que seja convidados a ficar no clube, pode acontecer, queremos treinar de manhã. Não sei se é verdade, se é mentira, não lhe posso dizer, porque ainda não foi feita nenhuma reunião nesse sentido, mas se existir essa hipótese, ou se for posta essa hipótese, o jogador também pode dizer que não quer abdicar do trabalho, porque é um porto seguro. Hoje em dia é muito difícil, ainda mais com esta pandemia do Covid-19, existem muitas dificuldades a nível de emprego, mas a conversar é que as pessoas se entendem, e também farei o melhor por eles, porque eles fizeram o melhor por mim durante esta época toda, que foi ganhar os jogos. Claro. Portanto, os próximos dias, digo eu, irão ser então decisivos, né, para aquilo que poderá vir a ser na próxima época o Oriental Dragon. Sim, porque todos nós sabemos, ainda hoje, ontem, uma coisa assim qualquer, mais os jogadores renovaram, por exemplo, com o Loltano, os jogadores que o Louro já contratou, esses clubes já estão ativos no mercado, e quanto mais tempo nós demorarmos a resolver a nossa vida, menos hipóteses temos
no mercado, porque é sempre possível e nunca se deve fechar portas à qualidade dos jogadores para reforçarem o clube. Claro. Edmundo, esta decisão tomada pela Federação de promover os clubes primeiro classificados dos distritais, em sua opinião, acho que foi a melhor solução para resolver o problema? Pois, eu acho que nem havia outra hipótese, não é? Porque então queriam premiar quem? A incompetência ou a competência? Tem-se premiar a competência. Por exemplo, nós ouvimos o pessoal da Casa Pia, e com a sua lógica, é lógico, o Cova da Piedade, que vão descer de divisão. Faltavam 9 jogos, é lógico que eles têm no seu subconsciente e na sua cabeça que era possível. Pronto, as equipas que estão à frente deles, com certeza também que poderão pensar a mesma coisa. É possível eles chegarem cá, mas também é possível nós, que estamos à frente deles, subir mais um bocadinho. Pronto, sentem-se injustiçados. Eu acredito também, por exemplo, o Olhanense, que estava ali à porta, também que queria ir à segunda liga. Não conseguiu por aquilo ou por outro, porque eles também têm a noção e sabem de antemão que o ano passado as equipas que foram ao play-off e as equipas que terminaram em primeiro lugar não foi nenhuma das equipas que subiu a divisão. O Praense esteve sempre na frente, ganhou os jogos todos, ganhou sempre, esteve na frente e depois no play-off teve infelicidade e não subiu a divisão e tinha ido ao play-off sendo o primeiro. Penso que o Vizela a mesma coisa e assim sucessivamente, e acabou por subir depois o Vila Franquense. Pronto, as pessoas sentem-se injustiçadas por isso. Agora imaginemos nós que somos uma equipa, o Oriental Dragon, uma equipa cumpridora, uma equipa que faz prevalecer a sua qualidade e sujeitava-se este ano, por exemplo, não tem nada contra aquilo que vou dizer, este ano, a próxima época, sujeitava-se a jogar, por exemplo, contra o FC Setúbal outra vez, que N problemas, que pelo aquilo que eu sei, quase que às vezes nem jogadores têm só para irem jogar, quer dizer, e tinha o prémio de ficar na primeira distrital, não é? E nós, com a nossa competência e com a nossa qualidade, poderíamos também ter o prémio de ter que jogar outra vez neste campeonato distrital, o que era uma aberração e que era uma mentira verdadeiramente neste futebol associativo. Claro. Bom, estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, mas gostava ainda de pedir a vossa opinião sobre aquilo que acham da remodelação, vamos lá ver, do quadro competitivo. Portanto, como sabem, há novos moldes. Na próxima temporada são 8 séries de 12 equipas, se não estou em erro, não é? Faz 96 equipas. Depois, o apuramento, o primeiro classificado de cada série vai disputar o acesso à segunda liga. E haverá uma terceira liga na época seguinte, onde entre o segundo e o quinto de cada série vão disputar então o acesso a essa terceira liga. Portanto, o que é que vocês acham? Acham que isto torna o campeonato mais competitivo? Vai ser bom? Vai ser benéfico para os clubes? Carlos, o que é que achas disto? Sou Pina, eu sou do tempo que se chegava segunda divisão B a 3 séries. E eram 3 séries com muita qualidade e com a terceira divisão também com muita qualidade. Se calhar aí estar o futebol distrital não tinha tanta qualidade como tem hoje, porque havia aquela divisão intermédia da terceira divisão que apanhava com muitos jogadores. Também não acho correto que exista um play-off que os primeiros possam ser eliminados. Temos o caso do Leiria, que foi 2 e 3 vezes ao play-off, não perdeu nenhuma vez no play-off, mas por causa do gol Alvará perdeu o penaltis também, salvo erro. Quer dizer, fica aqui um bocadinho de insatisfação. Penso que não há nada como o campeonato corrido. E isto é um passo que penso que vai melhorar o campeonato, este molde, penso que vai melhorar. Vamos ver se é o certo, mas que acho que é mais justo do que o play-off, penso que é, porque apura as equipas para a segunda fase, e depois aí ainda jogam todos 2 voltas, e como é corrida outra vez, vê-se quem fica em primeiro.
E Porque depois, eu, quando subi divisão, quando eu subi divisão também era assim, apurava-se e depois era por pontos também. exatamente, e depois nessa segunda fase sobem os dois primeiros de cada série, portanto, ao fim e ao cabo, não sobem só dois, Exatamente. acabam por subir quatro, não é? Aí nesse aspecto, em termos de subidas, acaba por ser bom. Porque, vamos lá ver, se fizermos um playoff, era a mesma coisa, imaginem, era a mesma coisa que agora, neste momento, acabava o campeonato e lembravam-se de fazer um playoff na nossa divisão. E que havia um jogo mau dos meus jogadores, do meu treinador, da minha prestação enquanto dirigente, porque não os consegui motivar da melhor maneira, e perdíamos, tínhamos um acesso de uma vantagem de 11 pontos, e por causa de um jogo menos conseguido, éramos eliminados. Não é correto, porque isto não é um campeonato da Europa, não é um campeonato do mundo, e acho que a melhor maneira de se fazer subir uma equipa é aquela equipa que é mais consistente durante o ano inteiro. E isto vai dar um bocadinho asa a isso. A equipa que é mais consistente fica em primeiro lugar, vai para a segunda fase. Vai jogar com os melhores e os que foram mais consistentes durante aquele período de tempo. E depois, nesse grupo, os que forem mais consistentes durante aquelas duas voltas, é aquele que vai subir e não vai estar prejudicado por um mau dia. Exatamente. Edmundo, e a criação da terceira liga também acaba por ser importante? Pois, as equipas acabam por ser importante porque há objetivos diferentes. E sabe que nestas equipas, quando antigamente havia as terceiras divisões, havia aqueles derbys, já não digo regionais, imaginemos quando era o Alcochete com o Montijo, depois é o Montijo Barreirense, depois é o Barreirense Fabril, quer dizer, depois junta-se o Sesimbra, imaginemos o Sesimbra com o Alfarim, quer dizer, estes derbys é que leva as massas adeptas, porque se você for ver o Sesimbra com o Alfarim ou o Alfarim-Sesimbra, aquilo é uma rivalidade tremenda, aquilo é uma alegria enorme, há uma grande rivalidade, conhecem-se todos porque são todos amigos e durante os fins de semana até durante a semana trabalham juntos e assim sucessivamente, e acontece esses grandes encontros. E aqui penso que vai ser a mesma coisa, porque o que é que interessa um clube aqui, por exemplo, aqui da zona, imaginas o Pinhal Novo, quantas vezes é que vai ao Algarve, por exemplo? É uma despesa tremenda, eu estou a dar um exemplo. O próprio Fabril, quer dizer, tem que ir para o Algarve fazer 600 km ir e voltar, gastar o dinheiro no seu almoço, porque antigamente é que se ia um dia anterior, ainda era bem pior. Depois antigamente era daqui a Zona Sul, porque ia-se daqui até à Madeira, está bem que era tudo pago, mas tinha-se que ir um dia antes e assim sucessivamente. E pode ser que eles agora vão colmatar com este novo calendário competitivo, que as coisas sejam diferentes, mas vamos ver só o tempo é que dirá se realmente depois não tem que voltar tudo à estaca zero. O tempo é que vai dizer se realmente as pessoas têm razão, porque não vale a pena agora contar com o ovo no cu da galinha, como se costuma dizer, não é? Exatamente. Sim, senhor. Bom, vamos então fazer agora uma ronda final para algo que tenha ficado por dizer, que vocês achem importante, portanto, e que tenha ficado no esquecimento, né? Há sempre às vezes uma outra coisa que esquece, como vocês há pouco estavam a esquecer do Ronaldo Alexandre, não é? Portanto, quem Primeiro que tudo, agradecer e dar-lhe os parabéns pelo trabalho que tem feito na propagação da promoção, digo, do campeonato distrital da Associação de Futebol de Setúbal, porque não é fácil e há pouca informação e você tem sido sempre, e está sempre na linha da frente para que isso aconteça. Depois, aproveitar um momento em direto, porque também vejo que tem muitos jogadores aí nossos a ver, mandar-lhes um abraço, falo com eles também muitas vezes, mas aproveitar para que todos vejam e que agradeço do fundo do coração aquilo que eles fizeram por mim, por o treinador, pelo clube, agradecer ao Mister também tudo o que fez e à sua equipa técnica, ao Orlando e todas as pessoas que estiveram em volta deste projeto, à administração também tudo o que nos apoiou, desejar a boa sorte para as equipas que para o ano vão lutar seja para subir, manter-se, pelos seus ou não descer de divisão, pelos objetivos que vão ser criados e que mantenham o futebol distrital e da Associação de Futebol de Setúbal com um nível elevado, como demonstraram este ano.
e mandar um abraço a todas as pessoas que estão a ver e que se cuidem nesta altura difícil que estamos a atravessar e que deem as mãos àqueles que estão a passar por um momento difícil, porque há muitas pessoas a passarem por momentos difíceis, e falando do clube, que acreditem no projeto, porque estamos a dar passos consistentes naquilo que as pessoas querem, e que apareçam para ver os nossos jogos, que certamente vão sair agradados. Certo, Edmundo. Bom, vou frisar mais uma vez um agradecimento geral realmente à família Oriental Dragon, porque sem eles isto não era possível, eles sabem de antemão isso, nós não nos frisamos, nem nos cansamos de dizer que o grande feito foi todos os jogadores, porque sem eles isto não era possível, eles sabem disso, porque eles foram empenhados, eles foram dedicados, eles deram tudo o que tinham por este grupo, e mais uma coisa, eles correram por nós, e isso foi muito importante. Para todos eles, o meu obrigado, o meu agradecimento, e que nos encontremos na próxima época, é o que espero, e que muitos deles que continuam connosco, não sabemos, porque eu também não sei qual é que vai ser o meu futuro, e, se não for aqui, quando digo não for aqui os jogadores, ou eu, seja noutro local qualquer, e que tenham sucesso, e que escolham o melhor para eles, que isso é o que é mais importante, porque as pessoas que quiserem contratar estes jogadores, uma coisa é certa, os jogadores têm qualidade, os jogadores têm caráter, são bons homens, são bons profissionais na área que me toca a mim, com certeza que na área deles também, porque sempre deram tudo em prol de nós. Correram, como costumo dizer, eles correram por nós, não correram connosco. Eles fizeram o favor de correr pelo treinador e não correr com o treinador, que é totalmente diferente. O meu obrigado para eles mais uma vez. Certo, muito obrigado então, é o ponto final, os agradecimentos ao Edmundo Silva e ao Carlos André por terem aceito o convite e por terem esclarecido tudo aquilo que havia para esclarecer sobre o feito conseguido pelo Oriental Dragon. Evidentemente, dar os parabéns pelo vosso trabalho, pelo trabalho desenvolvido a vocês, também aos jogadores, naturalmente, como diz o Edmundo, são os principais protagonistas sobre a gestão em campo, não é? Embora tenham também que ter a orientação devida por parte do treinador, naturalmente, e de toda a estrutura em si, e desejar, naturalmente, as maiores felicidades para o Oriental Dragon na próxima campanha desportiva, na próxima época, no Campeonato de Portugal. Meus amigos, muito obrigado então, muito boa noite. Obrigado, e até uma próxima. Deus, boa noite. Obrigado, até a próxima, obrigadíssimo.